Gravando. Deixa eu colocar aqui aquele quadro branco. Eu adoro quadro branco. Para explicar, Léo, aquilo que você perguntou. Qual o exemplo? Lá, fui aquele monumento. Como é que fecha esse troço aqui? Eu não quero descer agora. Ah, tá aqui o quadro. Estão vendo aí o quadro? Sim. Beleza. Vamos lá. Vamos entender essa praga aqui. Primeiro, o que é crase? Crase, a gente sabe que é o fenômeno quando eu tenho duas vogais iguais. Essa vogal sempre vai ser o A, não é isso? Todo mundo está junto até aqui? Sim. O que aconteceu no aquele? Olha só. O aquele é o único pronome demonstrativo que começa com que letra? Com A. Com A. Não é isso? Então, por que eu tenho crase no pronome demonstrativo aquele? Porque ele é o único pronome que existe dos demonstrativos que começa com A. Quais são os outros pronomes demonstrativos? Isso, peraí. Esse, essa, isso, este, esta, isto. Não é isso? Esses são os outros da família. Todo mundo tem uma família. A família do pronome demonstrativo tem esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Por que que só o aquele, aquela, aquilo pode ter crase? Por quê? Porque começa Porque com ele A. possui o A. Porque ele é o único que começa com A. Aí eu sei disso, você sabe, X-Men, porque a gente tem que ter estratégia para combater o inimigo. Aí você tá. Único não, tá até aqui que tá gravando, né? O professor de português com letra maiúscula. Único não. Único. Calma aí que tem gente entrando. Quem tá dentro não sabe mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. Aceitei. Então vamos lá. Aí, o exemplo é esse aqui. Fui aquele monumento. Aí você fala, caraca, será que isso aqui tem que ter crase ou não? Aí o que você vai fazer? Eu tenho algo para te desmascarar, crase. O que você vai fazer? Lá, quando era artigo, no artigo, a gente trocava um substantivo feminino por um substantivo masculino. Aí a crase virava fui à feira, aí eu trocava a feira por shopping, virava fui ao shopping, então desmascarava. Porque a preposição se deslocava. Aqui, se esse A está com crase, significa que ali tem quantas vogais? Duas. Duas. Uma vai ser o quê? Sempre Preposição. preposição. E a outra vai ser o quê? Nesse caso aqui, o segundo A é porque o pronome demonstrativo aquele começa com A. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar outro pronome demonstrativo que não comece com A. Fui a este monumento. Achei. Olha aqui. Fui a este monumento. O que eu tenho aqui em cima, no primeiro exemplo? Eu tenho o verbo ir, eu tenho a preposição a, eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Só que a preposição ela está fundida nesse a aqui. Fundida. Olha o que eu falei, com N, hein? Fundida. Ela está junto. Ela está acoplada nesse a do aquele. Não é isso? Estamos juntos até aqui? Só que embaixo, meu filho, eu desmascarei, eu acabei com essa palhaçada. Eu não usei, o pronome demonstrativo que eu usei não começa com A, não. Começa com que letra? É de escola. Não tem como eu ter crase. Então, o que aconteceu? A preposição, se deslocou. Tá vendo aqui ela aqui? Fui a este monumento. É assim que eu descubro se aquele tem ou não crase. Olha só. Morreu. Vou dar outro exemplo. Morreu. Não. Caçamba. Eita praga. Morreu aquele. Não, morreu não, né, gente? Chega de negócio de morte. Quero nem ficar falando. Nasceu aquele. Tem que botar crase. Aquele menino. Calma aí que tem gente entrando.
Caiu isso na prova, vamos supor que cai na prova, qualquer exemplo, aí você tem que saber se tem crase ou não, tá? Acho que não deveria ter crase. Como é que você vai saber? Vamos trocar esse Não, aqui, pronome? ó. Vamos trocar esse pronome Nasceu demonstrativo? aquele. É. Primeiro, vamos lá. Vamos fazer esse macete que eu ensinei para vocês? Qual é o macete? Utilizar outro pronome demonstrativo. Tá bom? Nasceu. Este. Nasceu este menino. Você viu alguma crase pulando aqui? Não. Por que você não viu? Porque não tem que ter crase. Tá bom? Porque nascer é um verbo intransitivo. Então, aquele aqui é sem crase. Nasceu aquele menino, nasceu este menino. Professor, mas tem como aparecer? Não tem. Só se tu for muito. Tu for muito errado. Nasceu a este menino. Mas como Existe que pode isso? ser isso e nunca vai aparecer? Não vai aparecer. Olha só. É só tu fazer o teste. Ai, será que tem crase ou não tem crase? Bota a preposição. Nasceu a este menino? Tem como acontecer isso? Não. Não. É assim que tu descobre. Mas isso é só nos casos que você tiver o pronome demonstrativo, tá? O pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, para ter crase, a recorrência dele é bem menor. Eu só estou ensinando esse macete aqui para vocês, ó, para numa prova de concurso ou qualquer outra prova, caiu aquele, como que você descobre? Trocando aquele por outro pronome demonstrativo. Só isso. Tudo bem? Foi Então, agora tipo, ou não? se não se encaixar é porque Se não tá se certo. encaixar, é porque não tem crase. Agora, se você aconteceu o que aconteceu no primeiro exemplo, a crase se deslocou do pronome, é porque o aquele deveria ter crase. Só por isso, é porque e por uma obra do destino, o aquele também. Ah, tá. Se tem um A separado, deveria ter crase. Isso aí. Se o A ficou Se o A, separado, é porque se deveria ter não crase. tiver A, é porque não deveria ter. Exatamente. Exatamente. Beleza? Beleza ou não? Beleza. Então, olha, eu quero mostrar para vocês. Olha essa questãozinha aqui, que é uma. Ai, caramba, não, saiu não. Que foi uma questão de concurso. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não vou falar disso agora, não. Se der tempo, eu volto. Melhor. Vamos voltar aqui, que é o seguinte, gente. Vou falar mais pro finalzinho. Deixa eu abrir aqui o slide. Abriu. O que você tem que ficar ligado? Que os casos permitidos são poucos, são só 4. O que são esses que eu falei, né? A parada é isso aqui. Os casos proibidos. Beleza? Quais são os casos proibidos? Antes de substantivos masculinos, por quê? É óbvio, gente. Todo caso proibido é meio óbvio. Andou a cavalo pela cidade. Todo mundo bota crase nesse a cavalo. Mas preferia ter andado a pé. Gente, quem anda... Deixa eu aceitar aqui pra gente entrar. Eu estou gravando as aulas, tá? Eu vou colocar tudo isso aí também no Class, nessa aula de hoje. Andou a cavalo. Cavalo é... O que eu ia falar? Fala besteira. O cavalo é do gênero masculino ou do gênero feminino? Tu tem dúvida? Masculino. Masculino. Se tu tem dúvida, deixa quieto. Já viu, gente, eu vou ter que falar. Já viu um cruzo de cavalo? É a coisa mais assustadora do mundo. Se você acha que cachorro Curso de cavalo? é a saliência do Satanás, é que tu não viu o cavalo e a égua, tá? Cavalo nunca pode ter crase, porque cavalo é uma palavra masculina, galera. Crase, eu tenho que ter a base da palavra feminina, tá bom? E o verbo andar também não pede preposição, não tem que ter, pediu a preposição aqui, né? Nesse caso, andou a cavalo, não tem que ter crase de jeito nenhum. Andar, mas preferia ter andado a pé. Aí a pessoa bota a crase no pé, aqui nesse a pé, se pé é masculino. Feri meu pé. Professor, só teria crase se, tipo, em vez de cavalo seria égua. Andei a égua? Também não, só vai ter
Porque a égua é feminina. Sim, mas você não precisa da do artigo a, tá bom? Porque quando você fala andar, bota carro. Você não fala andei do carro. Você só usa a preposição andei de carro, tá bom? Então, mesmo se fosse feminino também, com o verbo andar, não teria o artigo, só a preposição. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui. Beleza. Essa observação aqui não cai em prova, tá? Antes do artigo indefinido uma. Gente, por que antes do artigo indefinido uma não vai ter crase? Quem falar ganha um bombom. Por Sedex. Que é? Por que antes do artigo indefinido uma não tem crase? Ganha um bombom essa. Porque uma começa com U, então não pode juntar com A. Prêmio! Saiu o prêmio, o grande prêmio. Gente, é óbvio. Por que uma não tem crase? Porque uma começa com U, não começa com A. Só posso ter crase se eu tiver duas vogais idênticas. Uma começa com U. Como é que eu vou botar crase no U? Só se eu tivesse uma preposição que fosse U. Eu não tenho preposição com U, comece com U. Eu só tenho preposição que comece com A. Então, a palavra tem que começar com A. Uma não começa com A. Por isso, por esse caso, tá bom? Atenção. Antes de nomes de santas, de Nossa Senhora e de mulheres célebres não tem crase. Estou falando só dos casos proibidos. Isso aqui. Tenho devoção a Santa Maria Madalena, sem crase, porque Santa Maria Madalena é uma mulher, uma santa, né? Muito devemos a Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma mulher célebre. Então não tem que ter crase. Dirigiu-se a Santa Rita em oração com fervor. Olha aqui o santa. Se tem santa, meu filho, se tem santa, não tem crase. Beleza? Nomes de santa, mulheres célebres não tem crase. Isso aqui, gente, esses casos proibidos vocês viram com Castelano, sim ou não? Yes? Ou não viram? E pessoa? Esses casos proibidos vocês viram com o Castelano? Não. Eu Não? não lembro disso, não. Tá. Olha só. Antes de pronomes pessoais, interrogativos, indefinidos, demonstrativos e relativos, também não vai ter crase. Olha aqui. Por que não vai ter crase? Vamos observar aqui. Vossa começa com V. Vai ter crase? No V? No V vai ter crase? Se A tem que ser vogal igual? Idêntica? Parecida? Parecida não. Gêmeas? Não. Aqui eu tenho o quê? Esse A é o quê, gente? Cadê? Onde? Aqui onde está a setinha aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Ó, o setão lá. Esse A é uma preposição. E esse vossa é um pronome de tratamento. Por que, aluno, que esse vossa não tem crase? Porque começa com V de vaca. Não começa com A de amor. Por isso. Olha que simples. A quem? Quem é um pronome indefinido, né? Ou pode ser também um pronome relativo. A quem? Esse A é o quê? Preposição. E esse quem é um pronome. Por que esse quem não tem crase? Por que esse A não tem crase? Porque eu estou usando um pronome. Com o pronome, não tem que ter crase. Beleza? Assisto a toda peça de teatro. Por que você não pode enfiar uma crase, um acento grave nesse Azinho aqui? Você não pode fazer isso porque você está usando um pronome depois. Falou? Ou não? Fechou. Entreguei o livro a esta editora. Olha aqui o exemplo, ó, pegando. Entreguei o livro a esta editora, mas ela desprezou a obra. Esse A tem que ter crase? Não. Por que não? Porque eu estou usando um Porque tá com pronome. E do lado também. Isso aí. Agora, se no lugar do esta eu quisesse colocar aquela, teria crase? Aí eu ter crase, teria. Teria crase. Por quê? Porque aquela é o nome demonstrativo que começa com a letra A. Ah, Entendeu? Mas aqui a pessoa não usou o esta. Não usou aquela. Usou o esta.
então ela não precisa utilizar crase. Beleza? Cuja. Cuja é um pronome relativo. Se eu estou usando o pronome, eu não tenho que usar crase. Não posso utilizar crase. Outro caso proibido. Antes de numerais. O professor dirigiu o assunto a uma aluna. Não posso ter crase aqui, falou? Porque eu estou utilizando o numeral uma. Ó, há duas. Eu só tenho aqui uma preposição e um numeral. Então, quando você estiver usando numeral, pronome, artigo indefinido, não se utiliza crase. É um caso proibido. Antes, isso aqui, galera, é o erro que eu mais encontro quando se trata de crase. Antes de verbo no infinitivo. Com certeza você já viu esse a partir com crase. Já ou não já? A partir de hoje, por que eu não posso ter crase aqui? Porque, olha Porque só. antes do partido não tem outro ar. Pode. Por quê, gente? Olha só. Verbo tem gênero? Não. O verbo tem várias flexões, várias concordâncias, flexões que não envolvem gênero. O verbo tem modo, o verbo tem tempo, tem número, tem pessoa e tem voz. Essas são as flexões verbais. Quem tem gênero é substantivo, masculino ou feminino, singular ou plural. Então, tem como eu ter artigo antes de verbo? Não, porque verbo não tem gênero. Por isso. Então, a partir não tem que ter crase. A fazer não tem que ter crase. A disputar não tem que ter crase. Porque são o quê? São casos onde a crase é proibida. Não uso crase com verbos. Beleza? Se eu estou utilizando outra preposição, não tem que ter crase. Fui para a Itália. Já usei a preposição para. Se eu já usei a preposição para, esse a aqui é o quê? Pode ser outra preposição? Não. Esse a é artigo, porque Itália, a Itália. Tá bom? Quem está pedindo esse a é Itália. E quem está pedindo esse para é o verbo. Mediante a. Mediante já é a preposição. Eu vou utilizar outra preposição? Não. Tá bom? Serão encaminhados após a sessão. E após a. Já estou usando uma preposição. Para que eu vou usar outra? Tudo bem? E entre palavras repetidas. Oi? É o último agora. Na primeira não tem crase, não? Não. Foi para a Itália? Não. Por quê? Porque a preposição que eu estou utilizando é o para. Se eu quisesse utilizar a preposição a, vou para a Itália, volto da Itália. Se eu quisesse utilizar a preposição a, aí sim teria crase. Mas eu não estou usando a preposição a. Eu estou usando que preposição? Aqui eu escolhi a preposição para. Por isso que aqui não tem crase. Se eu quisesse utilizar a preposição a, aí teria crase. Foi à Itália. Aí teria crase. Mas aqui eu não estou usando a preposição a. Eu estou usando... Porque também pode ter. E foi para a Itália. Foi para a Itália. Posso. Para a. Só que esse a aqui não vai ter crase. Por quê? Porque ele é só um artigozinho só. Se eu quisesse colocar aqui o Brasil, que é masculino, foi para... Como é que ficaria? Cadê? Foi para o Brasil. Entendeu? Você faz essa substituição. Esse a aqui é só um artigo. Foi para a Itália. Eu já utilizei o para como preposição. Foi para o Brasil. Foi para o Afeganistão. Fazer. Agora, como o país que eu escolhi é do gênero feminino, por isso que eu utilizei só o artigo a. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Entre palavras repetidas também não tem crase, tá bom? Quero que você fique cara a cara, dia a dia, tempo a tempo, face a face. Toda palavra repetida não vai ter crase. Tudo bem, gente? Cadê? Aqui no... Sempre que for assim, ó, face a face, cara a cara, tempo a tempo, dia a dia,
sem crase, porque são palavras repetidas. Beleza? Tá. Estamos juntos? Deixa eu ver se... Então, Agora, olha essa aqui que é a mais polêmica, é a última. Diante de sentidos de substantivos empregados no sentido genérico, falava a pessoas, falava a alunas, falava a cidades, falava... Olha só, esse substantivo aqui, quando eu falo falava a pessoas, você sabe que pessoas são essas? Quem é essa pessoa? Não. É um sentido genérico. Falava a criaturas. Não se referiu a criatura alguma. Que criatura é essa? É genérico, eu não consigo saber quem é. Toda vez que o substantivo estiver sendo utilizado num sentido genérico, eu não uso crase. Mas isso aqui é pegadinha para concurso, eu não vou cobrar isso agora, tá bom? Mas fique sabendo, é só para você ter o conhecimento. Tranquilo? Deixa eu mostrar agora os únicos 3 casos facultativos. Gente, o que é um caso facultativo? É um caso que você pode utilizar a crase ou não, tá? Você fica a seu critério. Você utiliza ou você não utiliza. Tudo bem? É um caso facultativo. Facultativo. Você escolhe, quer usar crase ou não quer usar. Você tem essa opção. São apenas 3. Então, por favor, preste atenção. Eu tenho 4 casos permitidos de crase, que não é o que é o problema. Eu tenho uma porção de casos proibidos e eu tenho apenas 3 casos de crase facultativa. São elas. Até minha marca é um macete para vocês, né? Até é a preposição até, minha, pronome possessivo e Marta, nomes femininos. São os únicos 3 momentos que a crase é facultativa. Até minha Marta, até minha mãe, até minha madre, até minha... Você coloca nesse Marta o nome que você quiser para ajudar você a decorar. Mas não precisa muita coisa, não. Depois da preposição até é a única preposição que é opcional colocar a crase ou não. As outras preposições é proibido. A única preposição que é opcional é a preposição até. Ela é a única. Fomos até a feira sem crase ou fomos até a feira com crase. É opcional. Por quê? Você está utilizando o até. O até é opcional. Qual é o outro opcional? Caso para ser opcional. Pronomes possessivos femininos. Meu é masculino, não pode. Só pode minha, sua, tua, nossa e vossa. Tem que ser feminino. Olha só. Obedeço a minha irmã sem crase ou obedeço a minha irmã com crase. Beleza? beleza. Diante de nomes femininos. Ele fez referência a Sandra ou ele fez referência a Sandra. Todos os 2 casos eu posso ou não ter crase. De boa, são esses 3 casos. Até minha marca. Isso aqui é para decorar. Preposição até, pronomes possessivos, nomes femininos. Dúvida aqui? Não. Até aqui vocês acharam, eu não acho, crase, uma matéria. Meu Deus, que matéria impossível. Eu realmente não acho. Eu acho uma matéria tranquila, só é extensa. Mas eu acho que colocar isso na redação é mais difícil. Isso. Na hora de escrever, a gente precisa ter mais atenção. Realmente, Léo, a gente precisa ter mais atenção. E agora, o legal, como eu vou estar com português e redação, é que eu vou saber avaliar também, coisa que eu não fazia. Por quê? Ah, não. É injusto. Não vou fazer também, não vou ter mais, não vou tirar ponto por isso, né? Numa vida normal, presencial, eu corrijo muito ortografia, concordância, mas como a gente está assim num período muito tenso, né, adverso, eu não estou sendo tão mão pesada nas redações, eu estou ficando mais na estrutura, tá? Mas quando eu perceber uma crase mal colocada ou indevida, eu vou sinalizar só para vocês terem noção, tá? Gente, Ok. tem os casos ainda que são os casos especiais, tá? Que são casos quais? Na colocação de horas,
na questão de lugares, são casos também especiais, mas eu não quero entrar para não ficar muita matéria. Deixa eu conversar com vocês o seguinte. Eu peguei as notas de português com castelhano, né? E eu fiquei surpreso, porque eu vi muita gente aí que no segundo bimestre teve uma nota não é muito legal. Só que no Celo, Bom dia. Fala comigo. o que acontece? Um bimestre recupera o outro, tá? Então é o seguinte, para a próxima prova, o conteúdo vai ser crase. A prova vai ser regência crase, essa é a matéria. O que você vai estudar? Eu vou colocar esse slide lá no Classroom. As aulas de hoje gravadas vai estar no Classroom. Você vai dar uma lida na sua apostila. E é isso. E vai dar bom na prova. Na hora da prova, eu vou estar com vocês respondendo o que é possível responder, bem tranquilo. Então, qual é a matéria da prova? A apostila na parte... Eu vou botar isso para vocês também, tudo escrito aí no Classroom. Capítulo 23 da apostila. Mais esse slide, você não vai estudar o slide todo, você só vai estudar o slide até onde a gente foi, casos opcionais. E vai ser isso a prova. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre a prova na semana que vem? Vou acabar aqui, né? No final da manhã, eu vou colocar a aula toda gravada, essas gravações, toda lá o link para vocês no Classroom, com o conteúdo de hoje e com as observações para a prova da semana que vem. Tudo bem, gente? Ok. Beleza? Qualquer dúvida que surgir durante a semana sobre o conteúdo, se você esqueceu, você pode me mandar uma mensagem que eu ajudo vocês. Tá bom? No mais, a gente se encontra na quinta-feira, beleza? Para nossa aula de revisão. Quinta-feira em redação vai ser só revisão para a gente e dicas, muita dica demais, para a gente ir para a prova também na outra semana. Show de bola? Aham. Então é isso. Ok. Um grande Tchau, abraço. professor. Fiquem com Valeu, Deus. Valeu, professor. Um bom final da manhã para você. Valeu. Obrigado, gente. Aqui Tchau, na frente tá professor. junto. Tchau. Valeu. O professor tava quase... Tô com uma preguiça, tô querendo dormir. Toma um café agora, um café quente. Eu tava deitado na cama, só que eu tava escutando a aula e quase dormindo.